Fala galera, novamente aqui no canal Fazendo React, mas antes de começar, primeiro o link de inscrição no meu canal de rap, mas tem um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, então vai lá dar uma conferida, se gostar já se inscreve, ajuda nós a bater a meta de 2k, achamos essa meta, então só ajuda nós, fio. Lancei lá rap novo, então ó, só vai confere. Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, Toji e o comportamento autodestrutivo, psicologia, Jujutsu Kaisen. Vamos ver aqui, esse personagem é foda, hein? Na moral, que personagem incrível. Já. Ó, a rejeição é uma oportunidade para sua seleção. Complexo, né? Assim, mas... Eu sou Rafael, psicólogo, e a rejeição é um desafio e não uma sentença. Hoje vamos falar sobre Toji Fujiguro. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Olha lá. Toji é um personagem tão marcante que muitos eventos de Jujutsu Kaisen aconteceram justamente por causa dele. Ele é um personagem bem complicado de entender. É alguém que às vezes parece muito indiferente à vida humana. E ele deixa isso bem explícito em diversos momentos. Ele se pergunta se tinha escolhido viver uma vida sem respeitar ninguém. Na verdade, ele nem sempre foi assim. Isso começa lá no seu passado. O passado de Toji é marcado por tragédias e conflitos. De onde ele veio, seu núcleo familiar, tudo isso impactou absurdamente sua maneira de ver o mundo e suas atitudes perante ao universo de Jujutsu. A rejeição de Toji refere-se ao fato de ele ter nascido em uma família de feiticeiros Jujutsu, mas sem a capacidade de utilizar energia amaldiçoada. E isso é frequentemente considerado uma rejeição nesse universo, porque ele não tinha a habilidade inerente que normalmente é necessária para alguém se tornar um feiticeiro Jujutsu. Como ele não tinha talento para feitiçaria, não tinha valor para os Zenins, que apenas se preocupavam com o poder, a classificação social e a continuidade da tradição da família. O clã meio que compartilhava um ódio perante ao Toji. Esse ódio chegou a um ponto... Cara, ele podia não ter magia amaldiçoada, mas o que é de rápido e forte, cara, compensava demais o Toji, tá ligado? É que tem suas diretrizes, né? Tem sua doutrina, né? Tem suas leis lá do clã do Fushiguro aí, o Toji, né, cara? Mas meu amigo, o homem é insano, brabo. Tudo que ele tinha, ele recompensava com força física. Ele podia usar umas armas lá, né, topzeiras lá, mas cara, na moral, mas ele, ó, tá cagando e andando pra isso aí, mas muito massa, cara, esse personagem. Dos membros do clã abusarem do Toji em seus primeiros dias. A família Zenin o trancou em um poço de espíritos amaldiçoados por ações disciplinares, resultando ali inclusive na cicatriz que ele tem ali na boca. Tudo isso foi bem similar ao que aconteceu com a Maki. A diferença é que a raiva do Toji parece ser maior ainda. As coisas que ele sofreu impactaram drasticamente a sua instabilidade no futuro. A rejeição fez Toji buscar, de uma forma distorcida, a aprovação dos outros. Uma aprovação para a sua própria existência. Tanto que ele adota o nome Fujiguro justamente para se distanciar do clã Zenin. Após Toji sair do clã, ele começa a se engajar em comportamentos bastante hedônicos e também acaba se viciando em muitas dessas atitudes. E tudo isso meio que cessa quando ele conhece a mãe do Megumi. Ele se apaixona por ela e ela meio que tira ele desse universo caótico. Até certo ponto, o vício é o resultado de uma falta de propósito. É em parte a consequência de experimentar o que o psicólogo Viktor Frankl chamou de vácuo existencial. Sentir como se não houvesse propósito ou sentido para a sua vida. Porque geralmente com um senso de propósito nos tornamos mais resilientes, capazes de superar certos desafios e nos recuperar após contratempos. O vício não tem a ver com o prazer, embora algumas das próprias pessoas que sofrem com o vício acreditem que sim. O impulso para repetir o comportamento viciante é, na verdade, completamente diferente da busca pelo prazer. Toji estava envolvido em comportamentos onde ele buscava apenas o prazer, mas não era só isso. Atos viciantes aliviam e revertem temporariamente a sensação de estar totalmente desamparado. Isso explica porque as pessoas que têm vícios continuam a praticá-los, apesar dos danos que causam a si mesmas e aos outros. Do ponto de vista emocional, estão a responder a um impulso muito mais importante do que a preocupação com qualquer risco a longo prazo. O vício é, na verdade, nada mais, nada menos do que uma forma muito comum de tentar lidar com sentimentos de impotência intolerável. Porém, como o mundo de Jujutsu é trágico, sua esposa, sua mulher acaba morrendo e ele volta novamente àquele antigo comportamento, mostrando o impacto dessa perda na vida dele. E onde talvez, provavelmente, ele nunca tenha superado esse evento. E essa poderia ter sido
dar porta para que ele se engajasse novamente nos comportamentos hedonistas mais tarde. Em um estudo amplamente divulgado da pesquisadora Iris Maus e seus colegas, eles descobriram que pensar como um hedonista, ou seja, aquele que valoriza extremamente o prazer, está associado a níveis mais baixos de bem-estar. Mas essa relação se manteve apenas em situações de baixo estresse. Isto é, presumivelmente, porque em uma situação de baixo estresse, você pode esperar ser feliz. Se você tem expectativas irrealistas sobre como será a sua vida quando você estiver feliz, acabará decepcionado e infeliz quando essas expectativas forem quebradas. Agora, em uma situação de alto estresse, como acontece com o Toji, você não espera ser feliz e, portanto, nenhuma expectativa irrealista ou não é quebrada. Talvez esse motivo explique o porquê do Toji não ser necessariamente um personagem bastante infeliz. Afinal, ele faz muita coisa, mas parece não esperar muito da vida. Estudos como o do pesquisador Joseph Paul Forgas sugerem que altos níveis de prazer também comprometeriam sua capacidade de pensar logicamente e tomar decisões acertadas, o que poderia colaborar com esse comportamento relacionado ao vício. Outro ponto interessantíssimo desse personagem é o seu sentido de liberdade. Toji é um sinônimo de liberdade em Jujutsu Kaisen, o que traz um bom debate sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio, lembra-nos do professor Robert Sapolsky, é geralmente definido como a capacidade do cérebro de gerar e considerar espontaneamente opções alternativas, selecionar uma e decidir se deve agir de acordo com ela. Sapolsky, em seu livro Determinado, afirma que todas as crenças, valores e comportamentos, a maneira como você se tornou você, resultam de interações complexas e individualizadas de genes, da química cerebral, da criação fetal, infantil e do ambiente social e cultural, sobre os quais os seres humanos não têm controle. Toji não escolheu nascer no seu ambiente, ele também não escolheu ser rejeitado. Então Sapolsky vai dizer que não podemos escolher o que escolhemos. Isso é verdade, né, pô? Ele não escolheu. É tipo aquela parada, eu não escolhi nascer, tá ligado? E a gente não escolhe onde nascer também. Ele nasceu no clã da doutrina. É muito rígido que quem nasce sem energia é praticamente um nada. Você é sacado. E o Fushiguro aí, o Toshi, foi desse jeito, né? Como ele fala, essa cicatriz dela aqui, resultado disso aí. E é muito foda também, né? Deixa um caráter, uma característica mal só dele, né? Essa parada da cicatriz aqui é muito massa. Mas vamos continuar aqui. E assim como não faz sentido culpar um tornado pela destruição de sua casa, ninguém merece ser tratado melhor ou pior do que ninguém. Toji basicamente segue seus instintos e vontades, algo muito parecido do que acontece com o Mahito. A diferença é que o Mahito não é humano. E talvez você possa admirar o Toji por isso. Afinal, quem não gosta de fazer o que quer, sem se preocupar com a opinião dos outros? E tem várias outras características que muitas pessoas queriam ter esse personagem. O seu pragmatismo, o seu jeito direto de falar as coisas, como se não se importasse com ninguém. E, é claro, seu modo independente de agir, não precisando de outras pessoas para que ele atinja seus objetivos, além de sua confiança absurda, tão similar quanto a do Satoru Gojo. Todas essas características podem ser úteis de várias maneiras. Porém, Toji junta tudo isso em um comportamento extremamente egocêntrico e cruel. No final, temos escolhas sobre nossas ações. Maki teve poder para decidir o que fazer apesar das circunstâncias, e o Toji também teve o poder de escolher suas ações. Se eu percebo um resultado ruim do meu comportamento, motivado por uma impulsividade que eu tive antes, da próxima vez que eu for confrontado com uma decisão semelhante, eu posso ajustar minha escolha e me comportar de maneira diferente. O resultado positivo reforça uma tomada de decisão futura mais otimizada. Foi o que aconteceu com o Toji. Ele mudou totalmente seu comportamento, ou boa parte dele, porém não foi para uma maneira mais pacífica. Na verdade, muito pelo contrário, mas para algo que se adequa à nova situação que ele mesmo criou. Ele chega a um ponto de não se preocupar nem com sua própria vida mais. Ele apenas queria conseguir coisas para aliviar algum tipo de dor que ele estava sentindo. Nesse sentido, por meio da autorregulação orientada para o futuro, sou livre para querer o que eu quiser. A autorregulação futura, a curto prazo, pode acontecer no intervalo de tempo de segundos, em que percebo um erro e o corrijo imediatamente. A autorregulação pode levar décadas quando interpretamos um evento passado na memória e mudamos nossa atitude. Por isso que a rejeição que o Toji sofreu pode de alguma forma ser positiva também. E se não foi positivo para o Toji, ao menos mudou sua percepção do mundo completamente. Quando você é rejeitado, as coisas parecem definitivas em algum momento. Isso é independente do tipo de rejeição que você sofreu. O pesquisador Roland Inhofe e seus colegas mostraram em um estudo que a necessidade de ser visto como separado dos outros dentro de um grupo aumenta tanto o inconformismo quanto a criatividade. Isso faz muito sentido para o Toji. Em contraste, uma mentalidade interdependente demonstrou extinguir o espírito de independência que é ideal para produzir
desenvolver soluções criativas. Além disso, aqueles que relatam uma alta necessidade de singularidade fazem associações de palavras mais não convencionais, mostram uma preferência maior por figuras visuais complexas e produzem, por exemplo, histórias mais criativas. As experiências de rejeição e isolamento que o Toji sofreu contribuíram para sua natureza fria, pragmática e implacável, enquanto ele procurava navegar no mundo de Jujutsu em seus próprios termos. E assim como foi mostrado nesse estudo, a rejeição fez o Toji mudar bastante, fez ele ser mais criativo. O grande ponto é que Toji Fujiguro não conseguiu quebrar o ciclo de abusos dos Zenins, o que torna seu personagem bastante trágico por si só. Ele era capaz de amar e cuidar, a admiração que ele tinha pela sua esposa mostrava um lado mais suave e vulnerável. Toji escolheu ser frio para infligir dor aos outros, porque foi isso que a sua educação o fez acreditar que era certo. O ciclo de abuso continuará até que alguém o quebre, e em vez de ser a pessoa responsável por isso, Toji acabou infligindo um trauma semelhante ao Megumi, que por sua vez acabou herdando algumas falhas do Toji. Megumi correu um sério risco de se tornar insensível também, pois ele nunca foi ensinado a lidar com as emoções. É visto claramente o quanto o Megumi sofreu com tudo isso. Às vezes parece que ele não tem propósito algum. Toji com relação ao Megumi é bem contraditório. Ao mesmo tempo que de alguma forma ele tenta proteger o Megumi, ele também meio que descarta o garoto. Um ponto é que ele sabia que não tinha condições de criar o seu filho, então tentou manter o garoto afastado para protegê-lo, mas de certa forma foi uma forma de rejeição também. Megumi acabou sendo rejeitado, assim como Toji foi rejeitado também. Todos esses resultados sugerem que a rejeição pode não ser meramente resultado da não convencionalidade das pessoas criativas, mas que a experiência real da rejeição pode promover a criatividade. Mas a rejeição, assim como eu falei no vídeo da Maki, pode funcionar para cada pessoa de forma diferente, muito a depender do autoconceito de cada um. Para aqueles que estão altamente investidos em pertencer a um grupo, afirmando seus sentimentos de independência, a rejeição pode constrangê-los, mas para aqueles que pontuam alto em uma necessidade de singularidade, as consequências negativas da rejeição sobre a criatividade podem ser mitigadas e até revertidas. A rejeição afetou o Toji a ponto de seu comportamento ser bastante autodestrutivo, e foi justamente esse comportamento que resultou na sua morte. Comportamentos autodestrutivos são ações intencionais que podem causar danos físicos ou emocionais. Exemplos incluem abuso de substâncias, envolvimento em comportamento de risco, tomada de risco no geral e enfrentar o Satoru Gojo, né? Um estudo de 2019 mostrou a... Mas convenhamos que enfrentar o Satoru Gojo, ele só não venceu pelo roteiro. Vamos ser sinceros aqui, né? Porque, esse cara aqui empalou o Satoru Gojo. Ele empalou. Fizeram um roteirozinho ali, fizeram uma historinha ali, né? E trouxeram o Gojo. E o Gojo foi e derrotou ele. De boa. Mas ele conseguiu derrotar o Gojo, hein, papai? Né? Convenhamos. Relação entre o comportamento autodestrutivo e a raiva e a vergonha. Dois sentimentos que poderiam estar muito presentes no Toji. Afinal, ele mantinha uma enorme raiva pelos Zenins, ao mesmo tempo que era possível ele sentir uma vergonha enorme por ter sido rejeitado. Com isso, o Toji vem com uma enorme vontade de provar o seu valor. E essa enorme vontade acabou por destruir o Toji no final. Após ele voltar à vida em um breve momento, Toji fica feliz em saber que o Megumi não tinha pego o nome Zenin. No final, ele sabia que mesmo assim não poderia ter sido no finalzinho, cara, esse cachorro. Um pai para o Megumi. E que talvez tivesse feito certo em entregar ele para alguém. Acabou por destruir o Toji no final. Após ele voltar à vida em um breve momento, Toji fica feliz em saber que o Megumi não tinha pego o nome Zenin. No final, ele sabia que mesmo assim não poderia ter sido um bom pai para o Megumi. E que talvez tivesse feito certo em entregar ele para alguém que de fato pudesse cuidar do garoto. Assim como Maki, Toji encontrou na rejeição o seu poder e se tornou extremamente forte, muito pela sua vontade de fazer diferente. Agora soma tudo isso a alguém que tinha uma expressão severa que escondia suas falhas e traumas. Porém, não podemos negar que Toji escolheu usar a rejeição ao seu favor de alguma forma. Assim como para Maki, a rejeição se tornou sua maior força. Tornou ele forte, tornou ele criativo. Não é fácil fazer isso. E nem todo mundo vai lidar com a rejeição dessa maneira, mas vale a pena refletir sobre isso. Entender a rejeição e de onde ela vem é fundamental, porque quando fazemos escolhas, elas são nossas escolhas agora, não um mero produto de causas inconscientes moldadas pelo passado. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Tá aí, cara, personagem pica das galáxias, hein? Personagem foda, personagem forte, hein? Que cara, na moral, ele é B10 demais, hein? Tá aí. E não esquece, primeiro o link, inscrição no meu canal de rap, fala, confere e dá aquela força, aquela moral. Conferindo, ajuda nós a bater a meta de 2K, estamos uma essa meta, então fio, só se inscreve, ajuda nós a bater a meta. Valeu, até o próximo react.